Olá, amigos e amigas, que todos tenham um belo dia, que o Senhor Jesus possa derramar muitas bênçãos para cada um de vocês. Vamos estudar a lição, e hoje, quinta-feira, 9 de fevereiro, a lição 6, ela tem como título Moisés no Egito. Muito antes de Jesus chegar à terra, os hebreus já viviam como escravos do povo egípcio. Porém, mesmo cativo, Israel estava crescendo muito, que até os egípcios ficaram com medo de uma futura rebelião. Sendo assim, o faraó Tutmoses decretou a morte de todas as crianças que nascessem naquele período do povo de Israel, para evitar o seu crescimento. A mãe de Moisés, para protegê-lo, o colocou dentro de um cesto de junco e soltou no rio Nilo. E a própria filha do faraó, que estava se banhando na beira do rio, encontrou o menino Moisés no cesto e, movida por compaixão, decidiu criá-lo. Neste momento, aparece Miriam, que era irmã de Moisés, que se oferece para ajudar a procurar uma escrava para que pudesse cuidar, do menino. E a filha do faraó aceitou de bom grado. E Miriam então chamou a própria mãe do menino, no caso de Moisés, para cuidá-lo. E a mãe de Moisés, que é a chamada Joquebede, começou a educar esse menino dentro do palácio do faraó. O menino Moisés só foi mantido vivo pela providência divina, que atuou através de sua mãe, a Joquebede, que era uma empreendedora, e de uma irmã carinhosa, confiante, e com muita fé no Senhor, porque a filha do faraó se encantou com o menino Moisés e concordou que o mesmo fosse educado por esta mulher apresentada, mesmo que ela não soubesse que era a mãe dele, que ela o cuidasse, o educasse dentro do palácio do faraó, e ainda ela era paga para fazer esse serviço. A mãe de Moisés, Joquebede, teve um grande desafio. Primeiro porque ela era escrava dos egípcios, mas com enormes bênçãos do Senhor, por 12 anos educou no caminho que deveria andar e ensinou a Moisés a temer ao Senhor, a orar, a honrar, a respeitar o Senhor, moldando o seu filho com o caráter próximo do Senhor, para uma vida de serviço ao Criador do Universo. Moisés foi educado na civilização mais adiantada daquele tempo. O seu treinamento foi projetado para o preparar para um alto cargo, ou até mesmo o trono do Egito. E durante anos ele foi treinado nas cortes reais do Egito. As Sagradas Escrituras mencionam que Moisés foi educado com toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22. E esta era a ordem no Egito, preparar as pessoas. Mas a mãe de Moisés não deixou ser vencido pelo Egito. Antes, já com 3 meses de idade, o entregou e o apresentou ao Senhor, para que aquele menino pudesse seguir nos caminhos do Senhor, onde aquele que é o maior que qualquer faraó, confiando na dependência de Deus, que ele estaria numa educação completa nos caminhos do Senhor. E depois de 40 anos, já adulto, Moisés tomou uma decisão exemplar que mudou a sua vida, mudou o curso da história, o desejo de juntar tesouros no céu. Moisés nasceu por volta do ano de 1525 a.C.
E nesta época, o Egito era uma tremenda potência mundial, rodeado assim, de grandes monumentos, era o centro mundial da engenharia, matemática, astronomia. Eles tinham um exército mais equipado belicamente com armas potentes para a época. Era uma nação muito rica e poderosa, e Moisés estaria no topo de tudo. Se acaso, né, ele realmente quisesse para aceitar, né, de ser realmente um futuro faraó. E o Egito era o reino que mandava no mundo naquela época. E Moisés, ele era um mestre, porque ele estava sendo preparado para ter o maior conhecimento de todos. Sabe, eu não posso assim imaginar qual foi a reação de Moisés, estando assim em um país como o Egito, né, que era o centro das atrações do mundo na época, com toda a beleza, com todo o potencial, né, os tesouros que eles possuíam. Deveria ser muito atraente. Acho até que os divertimentos, né, os prazeres, as riquezas e a adoração ao faraó lá no Egito deviam ser tentadores, né, para a sua vida. Mas ele resolveu ficar ao lado do seu povo hebreu para libertá-los. Moisés fez a escolha de ser maltratado, né, junto com o povo de Deus, do que usufruir de prazeres passageiros, transitórios do pecado, que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 25. E agora, imagine você, né, ver as aflições, as perseguições, lutas e provações de Moisés ao conduzir o povo de Israel no deserto, né, rumo à terra prometida por Deus. E mesmo após ele ter passado por tudo isto, foi impedido pelo Criador de entrar na terra que ele almejava. Isso tudo porque ele cometeu uma falha, cometeu um pecado no final, que está lá em Números capítulo 20, versículo 12. Mas Deus preparou algo maravilhoso para Moisés, por ele ter feito a escolha certa desde lá na época do Egito. Porque quando Moisés morreu, ele foi ressuscitado e levado direto para os céus, sendo um dos poucos justos que aconteceu isso. Moisés deixou uma posição de prestígio em uma das maiores potências mundiais da época para servir o Senhor, para trabalhar por aqueles que estavam na escravidão lá no Egito, os hebreus. E que desta linhagem do povo de hebreu é que surgiu Jesus Cristo. Aí você veja a importância, né, de um homem como Moisés, que ele foi realmente, aceitou realmente esse serviço ao Senhor, de levar a mensagem do Evangelho para o povo hebreu, para que eles respeitassem ao Senhor, que eles observassem os estatutos e mandamentos. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus, através do poder do Espírito Santo, Ele tem tocado em todas as pessoas para aceitar Jesus como Salvador. Porque quando você aceita Jesus como Salvador, a sua mente se abre, você passa a ter entendimento das Sagradas Escrituras, passa a manuseá-la melhor, você passa a ter sabedoria. E foi o caso de Moisés, né? O Espírito Santo trabalhou no seu coração e ele desenvolveu assim dons e talentos jamais vistos, né? Imagine um homem só carregando milhares de pessoas pelo deserto para administrar todo aquele povo, a rebeldia daquele povo. E tudo isto é através do poder do Espírito Santo que capacitou esse grande homem. E quando você, meu amigo, aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, meu amigo, minha amiga,
Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições, perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.